O que é pecado? Qual a diferença entre pecado mortal e pecado venial? O que devemos fazer para não pecar? São coisas que a gente vai conversar hoje um pouquinho. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, comunidade. Meu nome é Márcio. Eu sou catequista aqui na Paróquia Santa Teresinha. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pecado. Ver a definição de pecado, pecado graves, pecados leves e tentar buscar ali o que é preciso fazer para conseguirmos ter forças para não pecar. Começando, pecado é uma ofensa a Deus. No próprio Salmo 51, versículo 6, Davi diz: pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Sempre o pecado é uma ofensa a Deus, é uma situação em que a gente rompe a comunhão com Deus por meio de uma ofensa que a gente faz a Ele. E como é que se peca? Peca-se por palavras, ação ou omissão. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 19 e 20, nos diz: com efeito, é do coração que procedem mais inclinações, assassinos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas as coisas que tornam o homem impuro. Então, o pecado é sempre algo que nasce no coração. É um rompimento da graça divina que, por meio de ação, omissão ou palavras, a gente perde a comunhão com Deus. Por isso, o pecado ele é graduado entre pecado mortal e venial. O pecado mortal, segundo o Catecismo da Igreja Católica, destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado mortal, ele é sempre uma ação que ocorre de matéria grave. O que seriam as matérias graves? Os 10 mandamentos, quando a pessoa rompe alguns dos 10 mandamentos. É sempre uma ação da alma. O pecado está sempre na alma do homem, é o corpo que sofre, mas está sempre na alma, que atrapalha a comunhão com Deus por ser uma ofensa ao próprio Deus ou ao amor a Deus, ou uma ofensa ao amor ao próximo. Quando a gente comete algo que magoa o irmão, que fere a capacidade de amar, a gente perde essa caridade. Já o pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Então ainda é pecado, mas ele não rompe a comunhão. O pecado mortal, ele rompe essa comunhão. Justamente por isso, por haver esse rompimento da comunhão, o pecado mortal necessita do sacramento da reconciliação. Precisamos, toda vez que temos ciência de que cometemos o pecado mortal, precisamos procurar o sacerdote e nos confessar. Inclusive, os horários de confissão aqui na paróquia é de terça às sexta, de 15 às 17h30. É assim que a gente restabelece a comunhão com Deus e nos fortalece para não mais pecar. O pecado mortal ainda, ele tem 3 condições que subsistem em si. Ter como objeto a matéria grave, é cometido com plena consciência, quem o está fazendo sabe que está pecando e o faz deliberadamente. Um exemplo de matéria grave, ferir o decálogo. Vou ler aqui um trecho de Marcos 10:19.
Conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Esses são exemplos de matéria grave. Ocorre quando a pessoa faz de livre e espontânea vontade e ela tem conhecimento de que é pecado. No próximo sábado, então, a gente vai falar um pouco mais de pecado venial, da ignorância daquele que peca e de algumas dicas para a gente fortalecer o espírito para tentar não pecar. Até o próximo sábado. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, curta o canal e marque também a sinetinha para acompanhar os próximos vídeos.